Olá, eu sou a professora Sandra Regina e na aula de hoje vou falar a respeito do texto argumentativo, aquele em que expomos uma ideia, um argumento, um ponto de vista, uma tese e por meio de uma argumentação convincente tentamos fazer com que o nosso leitor ou o nosso ouvinte acredite nessa ideia e a defenda também, a aceite. Bom, ao longo desta aula vou falar dos seguintes aspectos. Acompanhe. Inicialmente, vou tratar da distinção entre assunto e tema. Em seguida, vou falar da impessoalidade. E, finalmente, vou falar sobre o texto dissertativo argumentativo, enfocando mais especificamente alguns recursos de argumentação. Certo? Iniciamos, então, pela distinção entre assunto e tema. É preciso que você, após ler a proposta de redação apresentada na sua prova, identifique claramente qual é o tema a ser abordado, delimite este tema. Caso você não consiga fazer isso e aborde simplesmente o assunto mais abrangente, você poderá ser prejudicado na sua avaliação ou até mesmo desclassificado por fuga ao tema. Então, acompanhe uma orientação importante. O texto argumentativo desenvolve-se sempre em torno de um assunto, que por meio da argumentação transforma-se em tema. Os argumentos, por sua vez, seguem uma linha de raciocínio que culmina numa tese, que é uma ideia passível de discussão. Note, portanto, que toda a redação desenvolve-se dentro de um assunto, mas esse assunto precisa ser mais delimitado, mais focalizado, e aí sim temos o nosso tema. Vejamos então uma distinção mais clara entre assunto e tema. Acompanhe. Assunto é uma generalização, um conceito mais amplo, uma referência mais genérica, algo sobre o qual há muito que se falar. Já o tema é a especificação, a delimitação do assunto, portanto, uma discussão direcionada. Fica claro, então, que o assunto é mais abrangente, mais amplo, e dentro do assunto temos um foco mais específico que chamamos de tema. Vejamos isso através de exemplos. O assunto educação possibilita as mais diversas reflexões, os mais diversos enfoques, mas quando eu delimito o tema, eu tenho uma discussão mais direcionada. Veja então a sugestão, a influência da televisão na educação dos filhos. Agora sim, temos um direcionamento, um caminho mais específico a seguir, não é mesmo? Bem, vejamos mais um caso. Com o assunto colonização, novamente temos uma ampla gama de possibilidades. Se delimitarmos, podemos ter sugestões como a seguinte. A colonização dos índios no leste da Amazônia. Agora sim, temos uma linha mais específica de raciocínio a seguir. Ok? Ficou clara a distinção entre assunto e tema? Tenha então muito cuidado na hora de ler a proposta de redação, a fim de delimitar bem o tema sugerido, o tema proposto. Ok?